meses em homem, 9 meses em mulher, nas formas bulbares, e 14 meses em homem e 13 meses em mulher, nas formas apendiculares, para você chegar ao diagnóstico. Existem métodos que têm ajudado um pouquinho mais. Por exemplo, a biópsia muscular, que era uma coisa que ninguém usava para diagnóstico. Hoje existem trabalhos como esse que têm ajudado um pouco para se fazer um diagnóstico, o acompanhamento da esclerose lateral amiotrófica. Aqui é um acompanhamento do segmento da lesão mitocondrial, o acompanhamento, eles têm acompanhado a evolução da biópsia muscular e o dano das mitocôndrias das células dentro da biópsia muscular na esclerose lateral amiotrófica. Outros métodos é a eletroimpedância miografia. Na verdade, eles testam o tecido conectivo na esclerose lateral amiotrófica que ajuda a fazer um diagnóstico precoce. Alguns outros métodos é medir o nível de proteína e o catabolismo proteico na esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que o paciente com esclerose lateral amiotrófica tem um nível de catabolismo essencialmente alto. Todos os pacientes estão, em qualquer fase da doença, necessitando muita energia com catabolismo essencialmente alto. E aqui um grupo, aqui mostram sempre os níveis essencialmente elevados, e esse grupo conseguiu demonstrar que muscular espinhal, que é uma doença que tem uma doença genética, que tem deleção do SMA, que é uma doença genética. Na verdade, você tem uma alteração de um gene, que é a deleção do exon, né, de um gene que é o SMN, e você tem, na verdade, uma parte do SMN que é no exon 7 e 8, e você tem que repor essa deleção. Você tenta repor com o SMN, que é um gene. Nós temos atrofia monomélica, que na verdade é uma doença no neurônio motor benigna. E é importante fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente quando nós começamos com a atrofia de primeiro interósseo na mão. A atrofia monomélica de Hirayama é uma doença que nós começamos com uma atrofia de um membro. E essa atrofia para no membro, normalmente é benigna a evolução. De primeiro interósseo também, que no caso é a atrofia bulbar ligada ao X, que é, como eu referi anteriormente, que é a doença de Kennedy, que é uma doença que acomete pacientes do sexo masculino, por ser uma doença ligada ao X, que acomete mais ou menos pacientes de quarta, quinta década, 1 para 40 mil pacientes, né? E por ser uma doença ligada ao X, e está acometendo o receptor do androgênio, né? É uma doença que cursa com ginecomastia, intolerância à glicose, aumento da testosterona sérica. E qual que é o mecanismo fisiopatológico dessa doença? Na verdade, você tem um bloqueador do receptor androgênico e essa alteração cromossômica é uma ampliação do CAG desse gene. O aumento desse CAG no cromossomo X provoca uma agregação intranuclear do núcleo e aumento desse CAG provoca uma alteração da transcrição do RNA. Isso vai provocar o quê? Na verdade, um acúmulo intranuclear. Esse cromossomo não vai funcionar direito, na verdade. Essa doença de Kennedy pode ser detectada por métodos de imagem precoce e, clinicamente, ela exprime uma doença do neurônio motor de evolução lenta, da quarta ou quinta década. Nós podemos tratar essa doença de Kennedy hoje através de um acetato de leuprolin. É uma doença, na verdade, de origem genética, né? Mas que pode hoje ter um tratamento que pode ser feito através de uma reposição de um acelerador hormonal. Você faz utilização subcutânea com 3,75 mg de acetato de leuprolin.
o paciente evolui bem, na verdade com os sintomas motores não são revertidos, mas principalmente ocorre melhora da disfagia. O quadro é de uma atrofia bulbo-espinhal ligada ao X, então o paciente apresenta uma atrofia principalmente proximal e disfagia e disfonia. Os sintomas de disfagia e disfonia melhoram. Na verdade, uma outra doença que é importante a gente tratar também, que é a doença de Lewis e Summers, que é um bloqueio de condução multifocal, uma neuropatia motora multifocal, uma doença tratável, é uma doença imunomediada, que faz um diagnóstico diferencial de doença do neurônio motor. É uma doença que é o principal diagnóstico diferencial de doença do neurônio motor, representa 3,6% de todas as doenças do neurônio motor, e, na verdade, é um bloqueio provocado por anticorpo. Nós temos que tratar essa doença, e essa doença pode ser diagnosticada através de eletromiografia, que é o principal diagnóstico, e através de imagem. Hoje, o diagnóstico de imagem é feito através de uma ressonância por STIR, que é uma T2 pesada. Aqui é o bloqueio por eletromiografia, e através do líquido, que nos ajuda bastante. E a dosagem é através do anticorpo GM1, no sangue ou no líquido. Responde bem à imunoglobulina. Aqui é um outro diagnóstico bastante importante, que na verdade a neuropatia motora multifocal hoje, pacientes que têm uma doença inflamatória, eles podem evoluir para a esclerose lateral amiotrófica hoje. Aqui são pacientes que tinham uma doença inflamatória e acabaram evoluindo para a esclerose lateral amiotrófica. Algumas doenças inflamatórias hoje têm a tendência a evoluir para a doença degenerativa. E aqui é um caso, um paciente que tinha uma atrofia de língua, que tinha um líquor que não era inflamatório e que respondeu à imunoglobulina. Então, é muito difícil hoje tratar doença inflamatória e doença imunológica. O que vale muito é você pegar o perfil clínico do paciente, o momento clínico do paciente e tentar a variação e tratar o paciente. A terapia imunológica normalmente a gente faz com imunoglobulina. Hoje a ciclofosfamida saiu um pouco de moda e a gente está tentando usar hoje uma bactéria. Existem doenças também que simulam, como a exosaminidase A, que é um gangliosídeo GM2 depositado, na verdade, no neurônio motor. E a paraparesia espástica hereditária, a lesão do córtex espinhal de causa hereditária, que, na verdade, são alterações no citoesqueleto do córtex espinhal provocado por origem genética. Algumas alterações neuronais associadas à paraparesia espástica, como catarata, alteração cerebelar, alteração cognitiva, retardo mental, podem causar doença no neurônio motor também. Como conclusão final, eu acho que é importante a gente ter em mente que é importante ter uma revisão diagnóstica sempre, em qualquer alteração do quadro clínico do paciente com doença do neurônio motor. A utilização de métodos de imagem hoje facilita muito o diagnóstico precoce e a gente utiliza medidas terapêuticas, sempre avaliar sempre o perfil clínico de todo paciente. Como final, lembrar que a Brela também existe uma praia linda na Galícia chamada Brela. Tá? Muito obrigado.